E aí, gente, uma boa tarde a todos em nome de Jesus. Eita, povo abençoado. Glória a Deus. Aleluia. E aí, gente, boa tarde a todos em nome de Jesus. Chegando na plataforma do Facebook para transmitir a palavra de Deus aos queridos e amados irmãos. Amém. E hoje eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, para você que está sofrendo, para você que está com depressão, para você que já está perdendo a alegria pela vida, né? Então nós temos uma palavra de Deus para o seu coração. Aleluia. Eu nunca vi uma geração, gente, que tanto tem depressão. Meu Deus, é muita gente, né? Muita gente que está sofrendo, é muita gente que está perecendo, é muita gente que não sabe o que fazer da vida, que estão sem alimentar, que estão sem comer, pessoas que estão aí tendo desejo de morrer, porque eu quero morrer, porque eu não aguento mais, e por aí vai. Eu não entendo. A vida é tão bela, a vida é tão boa, né? Graças a Deus. Mas é interessante que as pessoas não estão satisfeitas com a vida. Eu não sei se tem alguém me assistindo agora, mas talvez tenha alguém me assistindo. E eu vou entrar na palavra de Deus assim mesmo, amém? Se tiver alguém me assistindo aí, deixa o teu comentário aqui no chat, tá bom? Quem sabe eu posso contar hoje com a sua presença na nossa live, né? Quem sabe? Mas talvez tenha alguém me assistindo. Aleluia. Eu quero ler no livro de São Lucas, eu quero falar sobre como ser salvo. O que todo mundo quer hoje na vida é ser salvo. De alguma maneira ou de outra, a pessoa quer ser salvo. Então eu quero falar sobre salvação. Né? Você está... Não vou falar sobre casamento, não. E nem vou falar sobre finanças. Não vou falar sobre finanças, não vou falar sobre casais, vou falar sobre salvação. Falar sobre Cristo Jesus. Falar sobre o nosso Deus. Falar sobre sangue derramado. Vou falar sobre
sobre esse tema que a gente ama, né? Que a gente gosta de falar. Sobre esse tema que a gente ama, né? Que a gente gosta de falar sobre esse tema. O texto sagrado diz assim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Eles vão procurar, mas eles não vão conseguir. Não vão conseguir. Isso é interessante, né, Tânia Maria? Faça como a Tânia. Se você estiver assistindo o pastor Abraão, comente. Diga, pastor, eu estou aqui. Estou aqui assistindo o senhor pentear o cabelo. Estou aqui para ouvir a palavra do Senhor. Na sua simplicidade, amém? Os irmãos não preocupam comigo não, eu sou uma pessoa assim mesmo, sou simples. Uma vez um homem fez ao nosso Senhor Jesus Cristo esta pergunta que é muito séria. Ele não perguntou a Cristo sobre dinheiro. Ele não perguntou a Cristo sobre saúde. Ele não perguntou a Cristo sobre como ficar rico. Ele não perguntou a Cristo o que eu posso fazer para ter uma esposa linda. O que eu devo fazer para ter uma casa enorme, para ter uma mansão. O que eu devo fazer para ter um carro importado? Ele não perguntou para Jesus essas perguntas vazias que não têm sentido. Mas este homem, a Bíblia não fala qual era o nome dele. A Bíblia não cita qual era o nome dele. Mas ele chega diante do Senhor e ele faz esta pergunta. E ele faz esta pergunta: o que eu hei de fazer? O que eu hei de fazer para ser salvo? E ele fez outra pergunta: Senhor, apenas algumas pessoas serão salvas? Literalmente ou diretamente, ele estava perguntando a Cristo: é só o povo judeu que é salvo? É só eles que são salvos? Existe algum grupo privilegiado na sua palavra que é salvo? Né, Fátima Dantas? Não sabemos quem foi esse homem. Desconhecemos quais foram os motivos para que ele fizesse essa pergunta. É uma pergunta profunda. É uma pergunta direta ao coração do Mestre. Talvez ele quisesse satisfazer uma curiosidade qualquer, porque as pessoas hoje em dia, elas são muito curiosas, né, Tânia Maria? Hoje as pessoas querem saber da sua vida, né, Fátima Dantas? Hoje as pessoas querem saber do seu movimentar, do seu andar, para onde que você vai, quem você vai, com quem você está andando, né? As pessoas hoje preocupam mais com a vida dos outros do que com a sua própria vida. Eles preocupam mais com a vida daquele que está ali do lado, mas não preocupa com a sua própria vida. E este homem, não é que ele estava preocupado quem vai ser salvo, quem vai deixar de ser salvo,
quem vai ser salvo. Ele não estava nem preocupado se a Fátima Danta vai ser salva, se ela vai para o céu, se ela vai para o inferno, se a Tana Maria vai ser salva, se ela vai para o céu, se ela vai para o inferno. Eu não queria nem saber. Eu estou te dando um exemplo. As pessoas estão preocupadas com elas mesmas. Então, esse homem, ele queria apenas satisfazer uma curiosidade qualquer, porque ele sabia que Jesus era mestre. Jesus, ele era mestre e conhecia o profundo de Deus. Conhecia o profundo de Deus. Então, ele queria apenas satisfazer uma curiosidade qualquer. Talvez quisesse apenas uma desculpa para não procurar por si mesmo a salvação. Se você perguntar a todos hoje, fazer uma entrevista no meio da rua, aonde for, e você perguntar, queres ficar curado? Ele diz, sim, eu quero. Você quer ser salvo? Quero. Você quer ficar rico? Quero. Você quer alimentar bem? Quero. Você quer ter uma grande casa? Quero. Né? Mas quase ninguém quer buscar. Quase ninguém quer buscar, quer trabalhar, quer se esforçar e quer ir em busca dos seus sonhos. Não querem. Eles querem que as pessoas realizem o sonho para a gente. É por essa razão que você viaja aqui pelo Facebook, você viaja pelo Face. Eu posso mostrar para você aqui, um indivíduo falando, hoje esta casa vai ser sua, esse dinheiro vai ser seu, e por aí vai. Estamos com pessoas cheias de curiosos dentro da igreja. Pessoas curiosas. Quando entra alguém na igreja, todo mundo olha para trás. Olho para trás para ver quem foi que entrou. A pessoa não quer buscar. A pessoa fica dando desculpa. É igual aquele homem disse, não tem ninguém que me pegue na maca e me coloque na água. Não tem ninguém. O Espírito Santo omitiu tudo isso de nós. Eu não sei porquê. Mas o Espírito Santo, ele omitiu, ele escondeu de nós. Eu não sei por que com o Espírito Santo, ele omitiu tudo isso de nós. O nome e o motivo do homem que procurava essas informações foram ambos vetados. Entendeu? O Espírito Santo falou consigo mesmo, eu não vou declarar o nome deste homem, eu não vou falar de onde que este homem é, eu não vou falar o motivo que este homem fez esta pergunta ao meu filho, eu não vou dar informação nenhuma para vocês sobre este homem que perguntou, este homem que estava curioso, porque este homem não passa de um fofoqueiro. Amado, aqui Jesus foi perguntado, ele recebeu uma pergunta de alguém que estava curioso com a salvação das pessoas. Mas ele não estava preocupado com a própria salvação dele.
Entendeu? Nós temos que aprender a parar de ficar falando da nossa vida para os outros. Você tem que parar de ficar visitando filhos, filhas, irmãos, irmãs, amigos, amigas, irmãos de igreja. Pare de fazer fofoca. Pare de ficar falando da sua vida para outros. Porque quando, Tânia, você fala do seu amor, de sua paixão, dos seus sonhos, quando você fala os seus projetos para o amanhã, as pessoas crescem o olho desse tamanho, Fátima Dantas. São somente pessoas com vida fracassada que estão preocupados com a sua vida, com a vida dos outros. E olha, em nosso redor está cheio de pessoas que roubam nossa paz, roubam nossa esposa, roubam nossos maridos, roubam nossos amores, roubam nossos momentos de alegria, nossos momentos de felicidade. Entendeu? Então, Leléia Souza, se você tem esta mania de falar do vizinho, você tem esta mania de falar do açougueiro, você tem esta mania de falar do pastor, da esposa dele, mas que mulher metida! Mas que mulher vaidosa essa mulher do pastor! Você viu a esposa do pastor hoje à noite no culto? Você viu a unha daquela pastora? Você viu a roupa da pastora? Você viu o sapato, o bico de agulho que ela está calçando? As pessoas têm que parar de ficar preocupado com a vida dos outros. Aquele homem disse: Senhor, são todos que se salvam, ou somente alguns que serão salvos? Amados, eu não estou nem a isso, meu vizinho vai ser salvo, essa minha outra vizinha vai ser salva. Porque cada um cuida do seu nariz, cuida da sua vida. Você está entendendo? Tem vizinho aqui que mora do meu lado, que eles não me dão nem bom dia, nem boa tarde. Estão nem aí para mim. Ah, você que vai no salão de beleza. Você que gosta de frequentar salão de beleza, a minha esposa, ela não vai em salão de beleza. Ela mesmo faz as unhinhas dela, ela mesmo faz o cabelo, ela tem suas filhas, né? Nós temos 2 meninas. É uma cuidando da outra. Né? A internet virou terra de ninguém. É o ninho de fofoca, de destruição na vida das pessoas. Não é Lélia Souza. A pessoa coloca um título lá no YouTube, na frente do vídeo, e coloca assim: Preta Gil morreu. Aí você para ver o vídeo. Ela está fazendo tratamento. Está lutando pela vida. E vem um filho do demônio, faz esta notícia na internet. Morreu. As pessoas estão te matando toda hora.
Porque esse homem aqui, ele apareceu no meio da multidão somente para fazer esta pergunta para Jesus. Mas era uma desculpa para ele mesmo. O Espírito Santo poderia citar o nome deste homem. O Espírito Santo poderia dar à cidade onde ele morava o motivo que ele fez esta pergunta. Só que a palavra de Deus, ela não preocupa com a vida dos outros. Entendeu? A Bíblia não fala o nome da mulher do fluxo de sangue. 12 anos tinha gastado com os médicos. A mulher era conhecida ali em toda a região. A mulher veio até Jesus buscando socorro. E Jesus curou aquela pobre alma, extraindo virtude das suas vestes, Leleia. É Leleia mesmo o nome dela. A Bíblia não fala o nome desta mulher. O que nós sabemos é apenas especulação. Especulação. Uns dizem que o nome dela era Verônica, outros dizem que o nome dela era Zuleika, outros dizem que o nome dela era Elizabeth, mas não sabemos, a Bíblia não fala qual era o nome daquela mulher. O Targão judaico diz que ela chamava Verônica, mas não era. A Bíblia achou por melhor não dar o nome daquela mulher. Por quê? Porque aquela mulher já tinha sido muito humilhada. Leleia, estão especulando sua vida, minha querida. Tânia, estão especulando sua vida e você não sabe. É, Fátima, estão especulando sua vida e não sabe. Gente que mora do lado da gente. Gente que é do nosso ciclo de amizade. Gente que é do nosso ciclo de amizade. Especulam. Especulam. Uma vez uma irmã, eu não vou citar o nome dela, claro, eu não sou fofoqueiro. Ela entrou no WhatsApp, ela falou: Pastor Abraão, como o senhor envelheceu? Como o senhor envelheceu? Aí eu falei com ela: irmã, o espelho me mostra que todo dia eu estou mais velho. Isso faz parte da vida, é o ciclo da vida. Não precisa, irmã, entrar no meu WhatsApp, em vez da irmã me dar bom dia, fazer uma oração por mim, me abençoar com a paz do Senhor. Você entra no WhatsApp para falar que eu estou mais velho? O espelho fala comigo todo dia. As pessoas são assim, gente. Mesmo que ela não seja maldosa, a semente do mal está no coração do ser humano. O ser humano é incorrigível. Não tem jeito. É por isso que Jesus Cristo, ele veta muita gente. Você entendeu, Lúcia Santos? Não deixe Jesus te vetar. Não deixe. Olha, a importância da resposta do Senhor a essa pergunta é muito clara. Olha, se você perguntar algo para Cristo, Ele vai te responder dentro da sua estrutura. Você pode ter certeza disso. Jesus, ele não vai ficar amaciando o seu ego. Não é verdade?
Ele nunca vai amaciar o ego do ladrão. Ele chama ladrão de ladrão. Ele chama alguns de filha, outros de filho, mas tem uns que ele chama de fariseus, raça de víboras, ninho de cobras. As pessoas amam ser paparicadas. Jesus, ele pegou a pergunta deste homem e aproveitou a oportunidade. Jesus, ele aproveitou a oportunidade. Eu estava vendo aqui no YouTube a esposa do cantor Fernando Mendes. É lá da minha época. Fernando Mendes foi um cantor brega. Ele já está idoso. E ele está com problema de Alzheimer, aquela doença que dá tremedeira nas mãos. Entendeu, Lúcia Santos? Alzheimer. Tem 1 ano que ele não faz show. Parou de fazer show. E a esposa dele veio no YouTube fazendo vídeo pedindo para as pessoas pararem de perguntar para ele se ele está com Alzheimer. As pessoas chegam perto do cantor e falam com ele assim: você está com Alzheimer. Eu estou vendo que você está perdendo a memória. Vocês entenderam? Como que o ser humano, Lúcia Santos, como que o ser humano é maldoso. O ser humano, ele quer sempre te atingir na sua fraqueza. Eu estou com depressão. Eu estou com opressão. Eu estou precisando de uma ajuda. Eu estou com depressão, me ajude. Em vez do povo de Deus te ajudar, eles vão te enterrar mais e mais. Costuma acontecer isso. Nós ficamos contando nossos problemas para pessoas que não têm estrutura para ouvir o nosso problema. Entendeu? Então, quando as pessoas não entendem que o problema de depressão é algo tão grave, mas tão grave, que a pessoa se fecha em seu mundo. A pessoa começa a ter tristeza sobre tristeza. Ela pode estar cercada de pessoas, ela ainda se sente sozinha. E a maioria dessas pessoas, elas precisam de uma âncora, de alguém para ancorar. Mas costuma às vezes você chegar e você falar do seu problema para uns, em vez deles te ancorar. Eles vão acabar tirando a proteção que te segura em pé e vão acabar te derrubando. Olha, o João Lucas está com depressão. Depressão é coisa de menino. Depressão é falta de fé. E por aí vai, gente. A Bíblia fala de homens que tiveram depressão. E que eles não falaram com ninguém. Eles enfrentaram a sua depressão, a sua solidão entre eles e Deus. Elias fugiu, ele estava sozinho. Deus disse: Elias, fique na caverna. E eu vou falar com você. Elias disse: Deus,
Elias se sentia sozinho, fraco, solitário, sem estrutura nenhuma emocional. Ele fugiu de Eliseu. Ele saiu do reino de Acabe. Ele deixa a mulher louca chamada Jezabel querendo matá-lo. Ele foge. Ele fica debaixo de um zimbro, de uma árvore. Olha, ele ficou sozinho ali naquela árvore, debaixo da sombra daquela pequena árvore de deserto, porque Elias queria ficar sozinho. Elias queria ficar sozinho. Porque essas pessoas, eles fazem aliança com a solidão. A alegria deles é estar só. Mas eles não alimentam, eles não se hidratam. Alguns ficam até sem tomar banho por longos dias. E não é fácil você chegar e você conversar com essas pessoas. Não é fácil. Mas eu estou falando deste homem aqui, ó. Eu estou falando deste homem que fez esta pergunta para Jesus: ó Senhor, será que todos são salvos? É quando Jesus vai direcionar as palavras à mente dos que estavam ao seu redor. Com a pessoa que está com depressão, você não fala no coração dela, você fala na mente dela. É a mente. A depressão começa na mente. Direcione as suas perguntas, o seu amor, a sua atenção à mente dessas pessoas. Aqui é o centro de tudo. É aqui que cria tudo. As raízes, os malefícios, as bênçãos, a recuperação, a restauração começa na mente. Jesus falou que a mente é o centro da alma e começa na mente e desce para o coração. E Jesus aproveita a oportunidade para dar uma direção à pergunta daquele homem às pessoas que estavam ao redor dele. E ele começa a falar sobre o dever que cada um tem. E Jesus então começa a falar do dever. O dever que cada um de nós temos de cuidar das pessoas. É o dever da Tânia, é o dever da Lúcia, é o dever do João, é o dever de cada um de nós. É saber cuidar. É saber responder com sabedoria. Porque como a Lúcia está falando aqui, a depressão é a pior doença do século. É a única doença que os médicos não sabem como tratá-la. Não sabem. Eles enchem as pessoas de remédio e não resolvem nada. Jesus sabia dos inúmeros questionamentos que a pergunta daquele homem havia provocado naqueles corações. Ele sabia. A pergunta daquele homem provocou questionamentos. É o que eu estou pregando para você hoje à tarde, Tânia Maria e Lúcia Santos, todos vocês que estão me assistindo. Questione. Questionamentos. O seu pastor está pregando no púlpito. Questione o que ele está pregando. Não se entregue facilmente.
você precisa? Você precisa questionar tudo que entra no teu ouvido e vai para sua mente e desce para o coração. E Jesus, então, quando ele questiona, ele vê o que havia dentro do coração deles. Então Jesus fala: tente entrar pelo caminho estreito. Quer que tenham muitos salvos ou poucos, a ordem é clara: faça todo esforço para entrar. O que é que ele está falando? Faça todo esforço para ser curado. Faça todo esforço, Fátima Dantas, para chegar no teu alvo, na sua cura e no seu milagre. Lúcia Santos, o dia da nossa cura não é ontem e nem amanhã, é hoje. Agora é o tempo. Eu gostaria que você comentasse aqui enquanto eu vou ali pegar uma água. Agora é o tempo. Agora é o tempo. Agora é o tempo. Se você crê que agora é o tempo da tua cura, agora é o tempo. O tempo não foi ontem. O tempo é agora. Aleluia. Não espere um outro horizonte despontar. Não espere o novo nascer do sol nas montanhas. Não espere o novo dia se findar no horizonte. Não espere o próximo verão, ou a próxima primavera, ou o próximo outono. O seu dia é hoje. Jesus está dizendo: façam todo esforço para entrar no caminho da cura, no caminho da salvação. O dia da sua cura, da sua salvação é hoje, é agora, é nesse momento. A recuperação do seu casamento é hoje, é agora, é neste momento. E ele ainda fala, porque vai chegar um dia que muitos vão tentar, mas não vai conseguir. Será muito tarde e não vão conseguir. Milhões estão morrendo de depressão. Milhões estão morrendo com câncer. Milhões estão morrendo de enfermidades que não conhecemos. Mas Jesus está falando: agora é o tempo. Agora é o tempo. Agora é o tempo, Lúcia Santos, de você tirar toda angústia. Toda angústia. E povoar a sua mente de coisas boas. E deixar a alegria arvorecer, renascer no seu coração. Olha, e eu não tiro a razão da Lúcia. Olha,
Eu vou dizer para vocês, o que está acontecendo com a Lúcia, aconteceu com a mulher do fruto de sangue. Aquela mulher, talvez, ela tentou se matar muitas vezes. O que acontece com a Lúcia Santos é o mesmo que aconteceu com a mulher de Canaã, que tinha uma filha possessa por demônios. O que aconteceu com a viúva de Naim, que ia para o cemitério para enterrar o seu único filho, que era o sustento da casa, sua paixão, seu bebê. É o que está acontecendo com a Lúcia Santos hoje. Eu quero dizer a você, Lúcia Santos, coloque uma das lágrimas que cai dos seus olhos nas mãos do Senhor. E deixa Jesus trabalhar com essa lágrima. Deixe. Pegue um pedaço do seu coração e coloque ela nas mãos do Senhor Jesus, e Ele vai restaurar teu coração. Pegue um pedacinho dessa angústia e diga: Jesus, toma, trabalha com isso aqui e tira da minha vida toda angústia. Jesus, Ele deseja que nós sejamos curados e salvos, porque as palavras que Jesus falou estão nos ensinando a poderosa verdade de que é nossa inteira responsabilidade. Nossa cura, nossa salvação, a salvação de nossas almas. Nesta tarde eu estou mostrando a vocês que a nossa cura e a nossa salvação pode estar à deriva, em grande perigo. Se nós deixarmos de sermos verdadeiros crentes, como muitos têm feito. Infelizmente, os pontos, o testemunho de nosso Cristo Jesus é bem claro. Ele disse: entre. Olha, Lúcia Santos, Fátima Dantas, Tânia Maria, só tem as meninas me assistindo hoje, não tem nenhum irmão me assistindo, somente irmãs. Quando ele diz, por fim, entrar pelo caminho estreito, ele está dizendo, eu tenho um caminho aberto. É isso que ele está falando. Eu tenho um caminho, é estreito, mas ele é aberto. Você sabe por que o caminho é estreito, Lúcia? É por esse caminho só pode entrar você. Por esse caminho estreito não entra a tua angústia. Não entra a tua depressão. Não entra as suas marcas de tristeza. Por este caminho só entra você. Uma nova criatura. E Jesus está dizendo nesta tarde, estou deixando o caminho aberto. Aleluia! Vocês sabem por que a angústia não vai entrar? É porque você estará lá no caminho. Sabe por que a angústia não te acompanha, a depressão não te acompanha, a dor não te acompanha, a doença não te acompanha, o desejo de morrer não vai te acompanhar, a sombra da morte vai dissipar? Sabe por quê? Porque você está no caminho santo. Você está no caminho oculto.
Você está no caminho que se chama o caminho da justiça. Aleluia. Aleluia. É como se o interessante que tem uma descrição na entrada da porta. Uma descrição. É uma placa. É uma placa. Ele está dizendo: este é o caminho. Andai nele. Não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Jesus está dizendo: eis o portal. Ele fala: eis que eu sou o caminho, entrem. 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 E Jesus então ele fala uma grande profecia, Tânia Maria. Jesus agora vai dar uma grande profecia. Uma grande profecia. É uma profecia assustadora. Muitos vão procurar entrar e não poderão. Muitos vão procurar e não poderão. Eles não vão conseguir entrar. Meu Deus. Existe um portal que nos leva ao perdão, que nos leva à paz com Deus e ao céu. Quem entrar por esse portal, ele será salvo. Com grande certeza, esse portal nunca foi tão necessário quanto hoje. As pessoas estão se perdendo aos milhões. Hoje nós temos tudo para ser feliz e não somos. A sociedade está perambulando pelas ruas. As clínicas estão cheias. Os hospitais estão abarrotados de gente. Os manicômios estão cheios de gente loucas e que já perderam a noção da mente e da vida. As pessoas estão se matando umas às outras. O governo que não se entende. Um Congresso e um Senado, um STF que está brigando entre si, enquanto a nação caminha para o inferno. Estamos vivendo a geração dos robôs. Estamos vendo a geração dos bebês reborn. Mulheres. Antes eram meninas, crianças, adolescentes, agora são mulheres adultas. Estão perdendo a noção mental. E estão comprando bebês reborn e dizendo: é meu filho, é meu bebê, é meu neném. É uma coisa irreal que está acontecendo em nossa nação. A nossa humanidade perece sem entendimento. E nós estamos chegando ao fundo do poço, Lúcia Santos. É por isso que a mensagem de hoje à tarde está dizendo: é momento de reagir, Lúcia Santos.
É momento de lutarmos por aquilo que é sagrado. Cada uma de vocês, meninas que estão me assistindo agora à tarde, lute pelas suas vidas. Lute pelos seus casamentos. Lute pelos seus filhos. Lute pelos seus lares. Não se entregue à depressão. Não se entregue ao desejo de morte. Estou dizendo para você, Jesus está te dando talvez a última chance. Sabe por quê? O pecado é uma montanha enorme entre o homem e Deus. Hoje é o dia de você derrubar esta montanha, Lúcia Santos. Hoje é o dia da gente destruir esta montanha. Hoje é o dia de a gente derrubar esta muralha de Jericó entre você e Deus. Olha, eu vou dizer para vocês, eu não vou conseguir subir a montanha com vocês. Porque cada um tem o seu monte para remover. Cada um tem a sua montanha para subir. Somente você pode escalar esta montanha. Somente você pode escalar esta montanha. Somente você. Os médicos não podem. A igreja não podem. Somente você, Lúcia, vai escalar esta montanha. A depressão é uma parede altíssima entre o homem e Deus. Como passará o homem por ela? Como que você vai passar por ela? O pecado é um grande abismo entre o homem e Deus. Como o homem poderá atravessá-lo? Jesus está dizendo, eu sou o caminho. Deus está no céu. E aqui eu termino a live. Deus está no céu. Ele é santo, Ele é puro. Ele é um Deus espiritual. Imaculado, iluminado. Não há nenhum sinal de escuridão nele. Ele não tolera o que é maligno e nem olhar para o pecado. O homem é como um verme rastejante. Ele rasteja na terra por alguns anos. Pecaminoso, corrupto, errado, defeituoso. É isso que nós somos. Nós somos uma criatura cuja imaginação é dominada pelo mal. O nosso coração é, acima de tudo, enganoso, desesperado, mau. Como poderemos ficar junto de Deus? Não tem jeito. Como poderemos aproximar-se de Deus, nosso Criador? Quando nós chegamos a Deus, nós sentimos medo, nós sentimos vergonha. Mas graças a Deus há um caminho, há uma trajetória,
há uma porta. E a porta falada nas palavras de Cristo é a porta estreita. É o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O caminho é o Calvário. O caminho ainda é a cruz. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Irmão Luiz Carlos, meu querido amigo, seja bem-vindo em nome de Jesus. Como poderá o homem aproximar-se de seu Criador sem sentir medo ou vergonha? Há uma forma, há uma trajetória, há uma porta. E a porta é Jesus. Esta é a mensagem de hoje à tarde. Por toda a eternidade, Ele prometeu que a faria. Na plenitude do tempo, Ele veio ao mundo e criou por meio de sua morte reconciliadora na cruz. Se eu amo a mensagem da cruz. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Nos ajude a levar a palavra. Amém. Se você deseja nos ajudar a levar a palavra, entra no nosso chat no Facebook. E eu te farei as coordenadas para você nos ajudar. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Através dessa morte, Ele deu uma penitência para o pecado humano. Ele pagou a dívida humana para com Deus, enterrou todos os castigos do homem. Ele construiu este portal, que custou o seu próprio sangue, o seu corpo. Ele ergueu uma escada na terra, cujo topo alcança o céu. Aleluia! Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Fiquem com Deus.